No dia 20 de janeiro de 1971, o ex-deputado Rubens Paiva, do PTB, saiu de sua casa no Rio, escoltado por militares da Aeronáutica, para prestar informações sobre o possível envolvimento dele com movimentos de esquerda. Rubens Paiva estava tranquilo, vestiu terno, gravata e seguiu os militares dirigindo seu próprio carro. Nunca mais foi visto. Exatos 40 anos depois, o caso ainda é cercado de mistérios e suposições. A versão oficial é de que Rubens Paiva foi libertado por guerrilheiros que metralharam o carro onde seguia preso. Mas a história mais aceita é de que foi morto sob tortura. Quem está com a gente hoje para contar detalhes dessa história, que pode voltar a ser tratada se o Congresso aprovar o projeto que queria chamar da Comissão da Verdade, é o jornalista Jason Tércio, autor do livro Segredo de Estado, o desaparecimento de Rubens Paiva. O livro foi lançado aqui na Câmara, onde a exposição lembra o ex-deputado. Vamos ver como é que foi o lançamento. A exposição na Câmara conta a história de Rubens Paiva, deputado eleito em 1962 por São Paulo e que teve uma atuação importante na Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para examinar ligações dos militares com as atividades do IBAD, uma instituição que financiava escritores que redigiam artigos sobre a chamada ameaça vermelha, o comunismo no Brasil. Cassado em 64, ele tinha atuação política contra a ditadura, mas não integrava nenhuma organização armada. Foi preso em 71 dentro de casa, onde estava com a família. A mulher e os 5 filhos nunca mais reencontraram Rubens Paiva. Para nós era muito difícil, porque a gente tinha uma certa dificuldade e medo de dizer a verdade. Se dissesse está morto, desapareceu, né? Desapareceu, ficava esquisito. E se dissesse está morto, a gente quase que se sentia responsável por matá-lo, porque nós não tínhamos a prova. Na abertura da exposição, a ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos falou sobre a importância da participação dos familiares das vítimas da ditadura nos trabalhos da Comissão do Governo sobre Mortos e Desaparecidos. Porque as tarefas desta comissão e do Estado brasileiro permanecem com a necessidade de respostas. Tércio, dá para dizer que o ex-deputado Rubens Paiva tinha algum tipo de envolvimento com movimentos de esquerda na época, que justificaria a prisão e tortura, etc.? Olha, o Rubens Paiva ele foi sempre um nacionalista. Desde o movimento estudantil, do qual ele fez parte no começo dos anos 50, ele já militava na política estudantil, quando estudante de engenharia na Universidade Mackenzie, e ele já começou a se envolver na militância estudantil e sempre com a postura nacionalista, porque o nacionalismo, na época, era assim, a tendência política mais avançada, progressista, em defesa dos interesses do país. E ele tinha essa linha. E depois se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, que também não era um partido que pregava a ditadura do proletariado, né? Tinha uma política de esquerda também moderada, dentro das regras democráticas. E depois de vários anos de militância no PSB, ele se filiou ao PTB, o antigo Partido Trabalhista Brasileiro, para se candidatar a deputado federal, sendo eleito, então, nas eleições de 62, e tomou posse em 63. E o PTB também nunca foi um partido que defendia uma política, digamos, de socialização dos meios de produção. Ele foi cassado em 64, logo no primeiro momento do golpe. Então ele tinha essa linha mais nacionalista, né, de esquerda, mas sem confronto com o sistema capitalista e tal. Uma mudança progressista através de reformas. E aí, no começo de abril, logo no ato institucional número 1, ele foi um dos 40 deputados cassados, juntamente com um senador, porque ele se destacou muito no mandato dele, apesar de breve, que durou de janeiro de 63 até março de 64, ele se destacou muito. Ele foi vice-líder do PTB, ele fez parte do grupo de interlocutores de Jean Goulart durante as reformas de base, ele foi vice-presidente de uma CPI que causou muita repercussão na época,
porque tratava de um tema que até hoje é polêmico, né, que são os gastos de campanha. Agora vem cá, isso foi em 64, quando ele foi cassado, né? De lá até 1971, em 71 já era um outro quadro político, já muito mais endurecido pela própria ditadura, e o foco da repressão era a chamada guerrilha urbana na época. Ele tinha contato com esses grupos guerrilheiros? Olha, ele nunca deixou de fazer política, né? Mesmo depois de voltar do exílio, ele fazia reuniões na casa dele, eu participava de reuniões com opositores em São Paulo, mas tudo gente conhecida, que atuava dentro da possível legalidade, como Cláudio Abramo, Fernando Henrique Cardoso, enfim, o pessoal de São Paulo que tinha assim, uma atuação mais visível, inclusive foi diretor da Última Hora, então sempre atuou na legalidade, ele nunca se envolveu com grupos clandestinos de esquerda. Terroristas? Não, absolutamente. Ele tinha uma posição aberta em relação a isso. Ele conheceu gente que era militante, assim como é possível na época era possível você conhecer alguém que fosse um clandestino. Podia ter até um amigo que participasse de um movimento clandestino de esquerda sem você saber, porque evidentemente todos eram clandestinos, não iam ficar falando abertamente sobre isso. Como é que foi a prisão dele e por que ele foi preso? Que tipo de informação os militares queriam obter dele naquele momento? Olha, o que ocorreu foi o seguinte, ele conseguiu, porque ele sempre ajudou perseguidos políticos. Outra atuação dele também era, inclusive abrigava na casa dele perseguidos políticos. E uma das pessoas que ele ajudou foi a filha de um grande amigo dele, ex-deputado, também cassado, Bocaiúva Cunha. Então ele ajudou ela a sair do Brasil e ela foi para o Chile. E lá ela e também outras pessoas escreveram cartas para familiares no Brasil aos cuidados de Rubens. E aí então duas mulheres que tinham ido ao Chile visitar familiares brasileiros que estavam exilados, elas vieram trazendo essas cartas. E os órgãos de segurança souberam e aí detiveram as duas mulheres no aeroporto do Galeão e descobriram que o portador seria o Rubens Paiva, o intermediário, e aí então associaram o Rubens à conexão com movimentos exilados no Chile. E como era uma conjuntura bastante tensa, porque poucos dias antes tinham sido enviados para o Chile 70 banidos, presos políticos brasileiros foram banidos por exigência dos sequestradores do embaixador suíço, que foi um sequestro comandado pelo Lamarca, VPR. Então, o Lamarca que tinha desertado do quartel, levando armas, munições, etc. Exato, era o homem mais procurado na época, depois da morte do Marighella. Então, evidentemente... Era uma questão de honra para os militares conseguirem prender o Lamarca nessa ocasião. Sem dúvida. Então, havia uma caça às bruxas realmente bastante forte e eles queriam saber, no caso do Rubens, se ele teria conhecimento de alguém que pudesse levar à prisão do Lamarca. Então, isso daí que ocasionou, digamos, a detenção dele, além de, evidentemente, da suspeita dele de participar de oposição ao regime, porque ele já vinha sendo vigiado, como diversos outros oposicionistas, e eu descobri isso nos documentos que eu pesquisei. Vários oposicionistas eram monitorados pelo DOPS, pelos vários órgãos de segurança. E como é que foi a prisão? A prisão foi o seguinte, um belo dia, no sábado, aliás, uma quarta-feira, feriado, dia de São Sebastião, 6 agentes do Serviço Secreto da Aeronáutica, o CISA, invadiram a casa dele e o levaram alegando que era para prestar um depoimento. Ele foi, inclusive, dirigindo seu próprio carro. Sozinho? Ele, com alguns agentes, 2 agentes. 4 no carro dele? No carro dele. 4 agentes ficaram na casa. Enquanto a família ficou toda como em prisão domiciliar, né, não podendo sair de jeito nenhum. Então ele foi levado inicialmente para a 3ª Zona Aérea, que foi também um dado excepcional, porque todo preso detido pelo CISA era levado para a sede do CISA, que era no Galeão. Mas ele não, o comandante da 3ª Zona Aérea, que já tinha uma bronca do Rubens, exigiu que ele fosse levado para lá. Agora, isso você descobriu? Isso aí também faz parte da versão oficial da época, porque o que os militares falaram na época para justificar o desaparecimento dele? Bom, o desaparecimento dele foi uma das versões talvez a versão mais controvertida da época da ditadura, porque
É muito comum os órgãos de segurança distribuírem versões, dizendo que determinado preso morreu em tiroteio, em confronto com o órgão de segurança, ou que teve um ataque cardíaco. Agora, no caso do Rubens, a família testemunhou ele sendo levado. Então não havia como eles dizerem qualquer coisa. Em segundo lugar, o Rubens não era nenhum guerrilheiro, nunca houve nenhuma denúncia séria e que ele pudesse reagir armado a alguém. Então, por isso, eles inventaram a versão de que ele teria fugido durante o transporte dele para um local onde poderia haver um outro aparelho. Né, ou seja, ele teria sido levado pelos próprios órgãos de repressão para um determinado lugar e estava no carro, né? Exato. E aí, então, esse carro teria sido atacado por um grupo de guerrilheiros que atiraram no carro, etc. E o Rubens fugiu, foi levado com esse grupo. Uma versão absolutamente que poderia ser até convincente, mas o Rubens nunca entrou em contato com a família, e ele era muito ligado à família, tinha 5 filhos pequenos e tal. Os guerrilheiros nunca assumiram esse atentado, que seria até uma propaganda, né, política para eles, porque desmoralizou. E em terceiro lugar, o mais curioso, toda essa suposta fuga foi amplamente divulgada nas primeiras páginas dos jornais. Os órgãos de segurança fizeram questão de até levar os jornalistas ao local, coisa que na época absolutamente não se fazia. Os jornalistas puderam ver, por exemplo, o carro onde ele estava, que tinha sido metralhado, o local. Sim, e tudo. Exatamente, fotografaram o carro, da pista, etc., de vários ângulos. Pegaram lá a versão, um ofício, né, com a versão do governo. Desculpa. E, na verdade, a época era muito comum se censurar, né, notícias referentes a presos. Então, uma fuga que desmoralizaria um órgão como o DOI-CODE, que era o mais importante, né, órgão de repressão da época, não seria divulgada assim como se fosse motivo de orgulho. Ou seja, né? A própria divulgação da parte da repressão já tornava o caso estranho. Mas algum jornal chegou a duvidar dessa versão? Por exemplo, o carro estava cheio de buraco de bala, mas não tinha ninguém ferido. Algum jornal chegou a publicar algum tipo de questionamento a respeito dessa versão ou não tinha nem clima para isso na época? Não havia, de certo modo. Agora, o curioso também é que os jornais divulgaram a versão, mas um jornal disse que o nome do fugitivo não foi divulgado, outro jornal divulgou que era Rubens Seixas, e só a Tribuna da Imprensa divulgou o nome completo, né? Rubens Beirotes de Paiva. Agora, realmente não havia condição, até porque, como eu digo no livro, os militares exigiram que a notícia fosse divulgada exatamente daquele modo como constava no release, né, do órgão de segurança. Não poderiam acrescentar nem tirar nada. Agora, dá para afirmar hoje que ele foi morto depois de ser torturado? Sem dúvida nenhuma, porque há testemunhas, né, as 2 mulheres detidas, por exemplo, inicialmente, como eu falei, elas testemunharam quando ele foi transferido da 3ª Zona Aérea para o DOI-CODE, já viram que ele estava até com mancha de sangue na camisa, já bastante abatido. E no próprio DOI-CODE, o médico Amilcar Lobo, como foi informado em 1986, muitos anos depois, ele examinou o Rubens, porque esse médico foi chamado lá justamente para ver se o Rubens ainda aguentaria algumas torturas. Que era a função dele lá nos chamados porões da ditadura. E o Rubens estava assim, deitado, nu, já totalmente abatido, agonizante. E o médico até sugeriu, ele precisa ser internado imediatamente, senão ele pode morrer. E aí o médico foi para casa e deixou lá o Rubens. Então, o médico supôs que poucas horas depois o Rubens teria morrido já. Né? Agora, o que aconteceu com o corpo? Existem várias versões para isso. Existem inúmeras versões. No livro eu conto 7 versões, né? Eu vou tentar lembrar de algumas, que ele foi jogado no mar, que ele foi esquartejado e os pedaços espalhados, que ele teria sido jogado na selva amazônica, enfim, que ele teria sido enterrado na Floresta da Tijuca. Enfim, há inúmeras versões até sobre como ele morreu. Então, na verdade, eu julgo que algumas versões tenham sido divulgadas até com o objetivo de confundir, sabe, as buscas. Algumas buscas foram feitas, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na praia. Os jornalistas do Jornal do Brasil fizeram isso, mas não encontraram nada. E na Floresta da Tijuca também foi iniciada uma escavação, mas aí interrompida.
Agora, a família, você provavelmente, com certeza, teve bastante contato com a família ao longo desse processo de apuração. Qual a postura da família hoje? A família, por exemplo, pediu algum tipo de indenização ao Estado por conta do desaparecimento e morte do Rubens Paiva? Não, a família não quis indenização. A família sofreu muito, né, por vários anos e até hoje, evidentemente, sofre, né, a ausência e o mistério em relação ao destino do corpo. Mas eles não quiseram absolutamente nenhuma indenização. Conseguiram se recuperar psicologicamente e financeiramente, porque tiveram também prejuízo financeiro. O Rubens era um empresário bem-sucedido da construção civil e como ele não estava nem vivo nem morto, a família não podia nem comprovar com documentos, né, que poderia, digamos, ter direito a determinado valores das ações dele na empresa, etc. Então, isso daí também foi muito complicado. Mas o atestado de óbito só foi obtido nos anos 80, não foi? Na lei dos desaparecidos, né, que foi em 1994, se não me engano, e promulgada no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí que criou as indenizações. Mas a família abriu mão disso e tal. Ela se manteve sempre discreta em relação, embora a Eunice sempre participou dos grupos da Comissão de Desaparecidos, ela foi até presidente uma época, então ela sempre teve uma vida bem ativa. Ultimamente não, porque ela está doente. Né? Agora você falou que em 1986 já havia depoimentos de pessoas que teriam visto ele na prisão e inclusive do médico que tinha essa função de ficar monitorando a capacidade do preso de sofrer mais tortura ainda. E esse caso chegou a ser reaberto em 86? Foi reaberto em função até desse depoimento. Então foi aberto um inquérito policial militar e que depuseram todas as pessoas envolvidas no caso, né? As duas mulheres, o médico, os agentes que teriam conduzido o Rubens durante o resgate, né? Mas eles mantiveram a versão da fuga. Que fim levou? Isso que eu queria saber. Qual foi a conclusão? Quando se abriu o caso, a conclusão se manteve a mesma? Não, foi curioso, porque a conclusão do inquérito foi até que não havia provas nem sequer de que o Rubens teria sido morto. Né? Apesar desses depoimentos todos? Não havia nem conclusão de que o Rubens estaria morto. Entendeu? Porque, na verdade, em 86 ainda o Brasil vivia uma fase de pós-ditadura, então se falava muito que qualquer apuração era revanchismo, né, e tal, e o caso acabou realmente. Agora, foi importante porque esse IPM foi uma das bases de pesquisa minha muito importantes, porque ali tinha informação bem detalhada sobre tudo que aconteceu, principalmente dentro da prisão, né, a partir dessas mulheres que eu falei. Né? Agora, qual foi a repercussão na época do desaparecimento dele? Você disse que já saíram notícias nos jornais falando da fuga de um preso, né? Mas depois disso o caso tomou alguma dimensão maior, os órgãos de repressão chegaram a ficar preocupados, o Congresso de alguma maneira fez alguma coisa na época, já que ele era um ex-deputado? Como é que foi na época? Inicialmente a fuga, a prisão dele começou a ser noticiada em notícias curtas, né? O deputado foi preso e tal, o deputado ainda não voltou para casa, porque uma coisa que eu não disse foi que no dia seguinte à prisão do Rubens, a mulher dele e uma filha de apenas 15 anos também foram levadas presas, como se ele ainda estivesse vivo. E a filha voltou no dia seguinte. Não foi torturado, foi interrogado e tal. Agora a Eunice ficou 12 dias presa, incomunicável, sendo interrogada. Voltou para casa, muito abatida e tal. Então, durante esse período, houve notícias curtas sobre a volta, a possível ou não volta do Rubens e também da Eunice e tal. E o único artigo que saiu na época, bastante contundente, foi do Tristão de Ataíde, ao seu Moroso Lima, né? E que foi bastante contundente, cobrando realmente uma resposta objetiva e tal. A imprensa chegou a noticiar, até que o Superior Tribunal Militar decidiu arquivar o caso, porque o advogado da família entrou com vários pedidos de habeas corpus, pedindo informação, o STM encaminhava o pedido de informação ao Primeiro Exército. Então, a versão da fuga foi mantida como se tivesse havido um pacto, né, entre o governo, o STM e os órgãos de segurança para manter essa informação. A partir do momento em que o STM decide arquivar o caso, a imprensa foi proibida de noticiar qualquer coisa. E no Congresso? Porque a gente via sob uma ditadura, o governo controlava a maioria na Câmara e no Senado, mas mesmo assim houve algum tipo de voz que se levantou e tentou fazer algum tipo de investigação a respeito disso? Sim, sem dúvida. Houve vários deputados
que fizeram pronunciamentos, como o Marcos Freire, né, que na época era deputado. Eu reproduzo até no livro 2 discursos que ele fez, bastante fortes, cobrando do governo. E olha que era uma atitude corajosa, porque na época até um discurso poderia ser motivo para cassação de mandato, né? Ele fez, o Chico Pinto também na época fez. Então, houve uma reação do Congresso bastante forte. Agora, a versão mantida pela liderança da Arena na época era de que ele tinha fugido realmente. Você acha que esse caso, por exemplo, se for aprovado aqui no Congresso a criação dessa chamada Comissão da Verdade, né, que poderia reavivar casos como esse, principalmente de pessoas que tenham sido vítimas de tortura, você acha que dá ainda para descobrir mais coisas do que você descobriu no seu livro? Por exemplo, será que ainda, você acha, com a sua pesquisa, que ainda existem documentos, que existem testemunhas capazes de falar o que aconteceu realmente? Eu acredito que sim, né? Aliás, a Comissão da Verdade, ela está bastante atrasada no Brasil, porque todos os países da América do Sul que tiveram ditaduras já criaram comissões da verdade, já promoveram busca de desaparecidos, até já julgaram e condenaram alguns acusados de crimes da ditadura. Então, o Brasil está devendo isso para o país, para o povo brasileiro. E eu acredito que sim, porque, embora pessoalmente eu não acho que algum documento dos chamados órgãos de segurança vá conter informações precisas sobre fulano está enterrado em tal lugar. Duvido que eles iriam escrever isso ou manter um documento desse nos arquivos. Mas como vários dos implicados, né, nas torturas estão vivos, eles poderiam contribuir. Eu acho que até essa é a prioridade. Eu acho que o país está maduro para encarar isso. Não há por que temer qualquer instabilidade institucional, porque essa ideia de que não, os militares podem reagir. Primeiro que esse negócio de golpe militar já está totalmente fora de moda, né? Politicamente já não cabe no mundo de hoje. Em segundo lugar, que o Brasil prova que 25 anos já de democracia uma grande vitória, né? Porque anteriormente o Brasil tinha vivido 20 anos só, entre 45 e 64. Então já temos 25, então já passamos a média, digamos. Mas não fica parecendo que existe uma espécie de um pacto de silêncio entre essas pessoas que participaram da repressão na época? Você sentiu isso na apuração do seu livro? Foi bom você falar isso, porque tem uma frase do escritor Carlos Fuentes, mexicano, que diz que escrever é lutar contra o silêncio, né? E eu acho que justamente através de livros como esse, que é a minha modesta contribuição para isso, pode-se escrever muitos outros, porque há cerca de 150 desaparecidos, né? Então, embora o caso dele seja o que se projetou mais, há muitos outros casos. Eu acho que é possível, sim, encontrar corpos, inclusive, porque os arqueólogos, por exemplo, encontram ossados, esqueletos de 1000 anos atrás, de 2000 anos. Então, essas ossadas estão aí no solo brasileiro. Então, podem sim ser encontrados. E eu acho que até a prioridade no Brasil atualmente seria encontrar as ossadas. A questão da punição dos torturadores já é mais complexa, envolve uma série de nuances jurídicas e tal. Eu acho que o Brasil devia focar isso, a busca dos desaparecidos, para que as famílias tenham paz, né? Finalmente, possam enterrar seus mortos com dignidade. O que você acha da polêmica que se instalou no ano passado a respeito do alcance da lei de anistia? Que tem gente que defende que ela não vale, por exemplo, para torturadores. O que você acha? Não, eu acho que realmente a tortura é um crime contra a humanidade, né? E que deve ser assim considerada. Agora, a lei da anistia, o Supremo considerou que ela vale também para os dois lados. Então, acho que é uma polêmica que vai durar eternamente e que ninguém vai querer, digamos, dar seu braço a torcer. Agora, por isso que eu digo que a prioridade seria, que não é um assunto tão controvertido, né, contra a lei da anistia em si, mas é a busca dos desaparecidos. Então, o Estado brasileiro teria que ter um empenho nesse sentido, porque só com a participação e a vontade política do Estado brasileiro é que essas buscas podem realmente avançar. Bom, conversei aqui, agradeço a você, Jason Tércio, eu conversei com o Jason Tércio, autor desse livro, que é um documento histórico que pode ajudar a elucidar alguns mistérios que ainda existem na história recente do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência, a gente se vê na semana que vem. Até lá.